Olá, alunos, tudo bom? Novamente estamos aqui para o preenchimento da quarta competência, a última, das ciências da natureza. A competência 4 diz o seguinte: descrever características das tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes serviços ou contextos produtivos, indústria, manufatura, agricultura, agroindústria e extrativismo. Você irá indicar até que ponto você concorda com as afirmativas abaixo e irá exemplificar cada situação. Vamos lá para a primeira. A primeira diz o seguinte: sou capaz de verificar e identificar nas embalagens os nutrientes de um alimento. Então você vai indicar se concorda, se é totalmente, parcialmente e pouco. Em situações de vida, você vai indicar alguma situação que foi necessário utilizar, e identificar esses elementos, esses nutrientes em algum alimento, e você vai descrever aqui uma situação que você foi capaz de identificar. Em dificuldades encontradas, você irá dizer dificuldades em identificar esses nutrientes, dificuldades em entender esse assunto, qual ponto você não compreende totalmente. Vai adicionar aqui quais dificuldades você tem. Se você não entende o que é um nutriente, não sabe o que é um nutriente, uma proteína, carboidrato, açúcares, aí você vai colocar aqui nas dificuldades que encontra. O que preciso aprender, você irá indicar o que você necessita ainda, o que você acha que ainda tem dificuldades e que precisa aprender e que seria interessante. Então, você coloca aqui as dificuldades e o que você ainda precisa aprender. Na próxima questão, diz o seguinte: sou capaz de entender que hoje existem alimentos geneticamente modificados sendo consumidos pela população. Então, você concorda totalmente, parcialmente ou pouco? Que situação da sua vida você acha que você já teve contato com esses alimentos geneticamente modificados? Se foi na hora de comprar uma fruta, uma verdura, um alimento industrializado, então indica que alguma situação que você acredita que teve algum contato com esse alimento. Qual dificuldade você encontra em entender isso? Quais suas dúvidas referentes a isso? E entender sobre os alimentos transgênicos e entender sobre esses alimentos que são geneticamente modificados. Então, você vai indicar quais são suas dificuldades. E o próximo é o que você precisa aprender. Você não tem ainda um entendimento, você não compreendeu ainda 100%, e aí você vai indicar o que é que você precisa aprender. A próxima questão diz assim: sou capaz de entender que antes dos remédios de laboratórios, a única forma de curar uma pessoa doente era através das ervas e raízes medicinais. Então, você concorda totalmente, parcialmente ou pouco? Em quais situações da sua vida você já teve que fazer utilização dessas ervas e dessas raízes medicinais? A gente sabe que é muito comum fazer chás, lambedores, fazer batidas. Então, indiquem aqui qual situação da sua vida você já teve contato com essas ervas e raízes medicinais. Quais dificuldades você encontra em entender esse tema, entender sobre esse conhecimento popular que foi passado de geração em geração, entender que para esses remédios de laboratórios existir foi necessária a utilização dessas ervas, então você vai descrever aqui. E o que você precisa ainda aprender sobre essa temática, aprender sobre essas raízes, pode ser algo mais cultural, mais regional aqui do nosso estado. Então, o que você ainda necessita aprender sobre isso? E por fim, a última questão diz: sou capaz de reconhecer que na natureza pode ser encontrado matéria-prima para a fabricação de novas tecnologias, remédios, aparelhos digitais, tintas, roupas, entre outros. Então você vai indicar se é totalmente capaz de reconhecer na natureza essa matéria-prima, se é parcialmente ou se é pouco.
qual situação da sua vida você acredita que possa ter contato com alguma matéria-prima, que você às vezes viu em algum jornal, em algum noticiário, que algo foi feito através da matéria-prima que a gente encontra na natureza? Descreva aqui. Qual dificuldade você tem em entender essa temática, em entender que para ser fabricado algum material é necessário esse material estar na natureza? Então você vai descrever qual a dificuldade. E por fim, vai descrever o que você necessita ainda aprender, qual é a situação que você necessita aprender relacionado à matéria-prima e novas tecnologias. Então, gente, finalizamos aqui a nossa última competência. Espero que vocês tenham preenchido todas as situações de vidas, as dificuldades encontradas, o que necessita ainda aprender. E é isso. Muito obrigada pela participação. Até mais.